Intenções para a Santa Missa. Aniversariantes: Maria das Dores Nascimento, Alto dos Prazeres, Antônia Derick Muniz Sobrinho, Avenida Vitorinha, Iracema Almeida Marques, Sítio Araras, Rita Souza de Oliveira, Rua João Luciano, Maria Alzanira Alves Dias Torrões, Maria Tailane Firmina Gomes de Almeida Estreito, Maria Aparecida Lima Barroso Sacramento, Kelvin Gonçalves Moreira, Wagner Alves de Paula, Avenida Vitorinha, Antônio Barbosa Camelo, Água Branca, Antônio Josenias Rodrigues de Almeida, Água Branca, Edilson Bezerra Souza, Sacramento, Manuel Rodrigues Leitão da Sede, Elisa Vitória Mateus Diogo, Rua Franklin José Vieira, João Oliveira Pereira, Pau d'Arco, Antônio Reginaldo Bezerra da Silva da Sede, Antônia Gonçalves Paiva, Rua Raimundo Evaristo, Maria Luísa Souza Oliveira, Rua Gonçalo Martins Paiva, Maria Edinete Lima Alcântara, Rua Gabriel Rodrigues, Francisco Wagner Pereira Lopes Estreito, Isabel Rodrigues Gomes Água Branca, Antônio Edivade Moraes Cajado Jorge, Tereza Gomes Dias Torrões, Maria Lopes de Souza Lagoa do Barro, Maria da Conceição Abreu Bezerra, Rua João Luciano, José Rodrigo Ferreira Calaça, Água Branca, Fabiana Bezerra da Silva, São José, Francisco Reginaldo Bezerra da Silva, Cajados Quadros. Aniversário de casamento: Manuel de Souza Silva e Maria Adalgisa da Silva Cajado Jorge, Domingo Rodrigues Neto e Francisca Maria Rodrigues, Rua Tenente João Vieira, João Ferreira Gomes e Maria Rodrigues Carlos Gomes, Rua Antônio Vieira, Maria José Carlos e Raimundo Ferreira Gomes, Rua Antônio Vieira, Antônia Pereira da Silva e Francisco Lima Silva da Sede, Ana Alice Nascimento Souza e Francisco Antônio da Costa, Rua Augusto Evaristo, Eurinéia Martins Bezerra e Antônio Bezerra Assunção, São José, Flaviana Mendes da Silva e Eliton Bezerra Romão, São José, Antônia Lucélia da Silva Paula e João Paulo Lopes de Paula Torrões, Maria Márcia Bezerra do Vale Souza e Manassésio Bezerra de Souza Torrões. Pela saúde de Francisca Rodrigues Souza. Falecidos: Antônio Bispo de Oliveira, Isaías Gonçalves Moreira, Antônio Ferreira da Silva, José Maria Bezerra, Francisca Marques Ferreira, Maria Rodrigues dos Prazeres, Raimundo Rodrigues Oliveira, Antônia Rodrigues Oliveira, Maria José de Souza, Antônia Lucivane, Maria Cícera, Isaías Mendes e falecidos da família, Gonçalo Mendes da Silva, Maria José Mendes, Manuel Vieira Braz, Maria Paulina de Souza Braz, Antônia Deise, Maria Gomes do Nascimento, Francisco Vieira da Silva, Raimunda Alves Souza, Antônio Rafael Alves dos Santos, Filomena Leitão, Francisco das Chagas Rodrigues, Ramiro Veras, José Aristides da Silva, Júlio Bezerra Leitão, Maria das Dores Leitão, Antônio Gomes do Vale e Eva Gomes do Vale. Irmãos e irmãs, bom dia. Bendito seja o Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e ressurreição de Jesus e contemplamos o testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo, cuja solenidade hoje celebramos como colunas da Igreja. Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus, a ponto de darem um autêntico testemunho de entrega total de sua vida. Hoje rezamos também pelo Papa Leão, por sua vocação e missão e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos. Com fé e alegria celebramos este dia cantando. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires,
daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Combateram o bom combate e encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Combateram o bom combate e encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a esta solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois mártires da igreja, essas duas colunas que servem de exemplo para cada um de nós. Bem, vivamos essa Santa Eucaristia, já nos preparativos, quase em clima da festa do nosso padroeiro que se aproxima. Vamos bem viver essa celebração e no início dela vamos pedir perdão dos nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos. Nós vos glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória. A Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Nesse instante, cada um pode apresentar ao Senhor as suas intenções. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e a calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia o que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava,
Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos a todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplei a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quanto suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combate o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo, juízo, me dará daquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós temos feito nos últimos 2 domingos, a gente vai falar brevemente sobre as leituras e a gente falar mais um pouco sobre a importância do sacramento da confissão ou o sacramento da reconciliação. O evangelho que nós agora escutamos, vocês lembram que é o mesmo do domingo passado. É uma coincidência, né? Porque esse evangelho é próprio desse dia, dessa solenidade, São Pedro e São Paulo, e domingo passado é o evangelho próprio da sequência do domingo comum, do tempo comum. No texto, o evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus. Jesus mostra a sua identidade, que é o Filho de Deus, e ao verem Jesus como Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo, os discípulos aderem, ouvem Jesus, querem seguir a Jesus. E dessa adesão dos apóstolos nasce a igreja. Do sim de Pedro, da fé de Pedro, pedra, rocha, nasce a igreja. A igreja que é essa comunidade dos que querem seguir Jesus, são discípulos de Jesus. Essa comunidade, essa igreja, convocada à volta de Pedro, organizada à volta de Pedro. Pedro, nosso primeiro Papa, Pedro que puxa, que da fé dele nasce a igreja. A igreja coloca esses 2 mártires, esses 2 que deram a sua vida por Jesus Cristo, como sendo grandes exemplos para nós. São Pedro e São Paulo, 2 testemunhas notáveis. No início do cristianismo, não tinha para ninguém. No início do cristianismo, eles são essas testemunhas mais notáveis. Mais visível é o seu testemunho comparando-se a Jesus Cristo. Pedro, nós sabemos, foi um pescador, um galileu pescador, que transforma, que muda de pescador de peixes para pescador de pessoas. Paulo foi um fariseu fanático, um perseguidor dos cristãos, que transforma-se em um apóstolo das nações. 2 homens que são transformados por Cristo. Nós também podemos pensar na nossa vida. Não importa como eu estou, como eu sou, o Senhor pode fazer maravilhas. Eu posso ser transformado por Ele. Esses 2, ambos, eles assumiram protagonismo incomparável. É tanto que o livro da primeira leitura, que chama-se Atos dos Apóstolos, não foram só dois apóstolos, foram 12. Mas o livro Atos dos Apóstolos, poderia a gente chamar, ao invés de chamar Atos dos Apóstolos, a gente podia chamar Atos de Paulo e de Pedro. Porque esse livro fala exatamente, dá um protagonismo muito grande desses 2. Meus irmãos, estes 2
tinham caminhos diferentes, métodos diferentes, mas em comum tinham a mesma paixão por Cristo. Aqui está a beleza que nós também podemos tirar para nós. O amor deles, a paixão por Jesus Cristo era algo em comum. Em comum também o zelo pelo Evangelho, o zelo pela palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus. E os dois recebem como prêmio o martírio, o sangue derramado, o testemunho de dar a vida por Cristo. Na primeira leitura, nós vemos, mostra como Deus cuida dos discípulos enquanto o mundo os condena. Enquanto o mundo despreza, aqui nós vemos o cuidado de Deus. Eles estavam presos, são soltos. A igreja que está em contínua, está rezando continuamente. Aqui a gente vê a maravilhosa libertação de Pedro da prisão, mostrando assim a solicitude de Deus para a sua igreja. Deus que olha a sua igreja, Deus que assiste a sua igreja. Na segunda leitura, aqui nós temos a carta de São Paulo a Timóteo, e aqui apresenta como que um testamento de Paulo, como que um balanço geral da sua vida. E vemos, não apenas nessa leitura, mas vemos na vida de Paulo um homem que dá uma resposta a Deus com generosidade. Deus o chama, ele responde com generosidade. O sim dele não é um sim assim, se arrastando, não é um sim mais ou menos, mas o sim de Paulo é um sim generoso. Ao chamado de Cristo, ao compromisso com o Evangelho, é um sim generoso. Repito, que belo, que bonito ver o compromisso dele, de Paulo, com o Evangelho. Um compromisso total. Se a gente for olhar para nós não temos essa mesma generosidade. Na missa de sexta-feira, eu reclamava e torno a fazê-lo aqui. Cadê o apostolado da oração? Cadê a Irmandade de São José? Cadê os jovens? Cadê os casais? Cadê os coroinhas? Cadê cada um dos grupos na missa do coração de Jesus? Enquanto o Paulo, generoso, enquanto o Paulo dá uma resposta generosa ao chamado de Cristo, um compromisso total, o nosso compromisso pode ser, muitas vezes, com tudo, menos com Jesus. Muitas vezes o nosso compromisso está pelo fio. Qualquer aniversário, qualquer fogueira, qualquer festinha me tira da presença de Deus e de um dia da solenidade da solenidade do nosso padroeiro, o coração de Jesus. Paulo convida nós hoje a gente percorrer o que é ser cristão de verdadeiramente. Paulo convida a gente a ter um caminho cristão como era que Paulo era? Um caminho com entusiasmo. Entusiasmo. Um caminho de entrega a Cristo. Um caminho cristão com ânimo. Paulo é um exemplo disso. Após falar sobre esses dois santos, o que eles mais quiseram foi que nós nos convertêssemos, mudássemos de vida. Então agora o padre vai recordar, aliás, vai acrescentar pouca coisa daquilo que nós falamos sobre o sacramento da confissão. No último domingo nós falamos sobre aquelas 3 atitudes que precisa ter para a confissão. Eram 3. A primeira é começa com C, que significa eu estou assim doído por ter feito isso, ter pecado. É a minha contrição. O primeiro ato de quem quer se confessar é fazendo um exame de consciência, a contrição. Dói eu ter feito isso, é fazer o exame de consciência e eu estou contrito. Eu estou humildemente reconhecendo o meu pecado. O segundo passo, muito fácil para a confissão, é a própria confissão, confessar os pecados. E o terceiro é a
Começa com S. Satisfação, que é aquela penitência que o padre pede, que é uma reparação do meu pecado. Hoje, eu vou falar a partir de algumas perguntas, resumindo talvez o que nós falamos nesses 2 domingos. O que é então o sacramento da penitência? O que é o sacramento da reconciliação, da confissão, o que é mesmo? O sacramento da reconciliação ou da penitência, a confissão, é o lugar em que o pecador experimenta de maneira singular o encontro com Cristo. A confissão é se encontrar com Cristo. É se encontrar com Cristo que se compadece de nós e nos dá o seu dom, o dom do seu perdão misericordioso. A confissão é eu encontrar-se com esse Deus que me perdoa, faz-nos sentir que o amor é mais forte do que o pecado cometido. O mais forte na nossa vida não é o pecado. O mais forte é o perdão de Deus, que é muito mais forte do que o nosso pecado. A confissão é um libertar-se. A confissão nos liberta de tudo o que nos impede de permanecermos unidos ao seu amor. E a confissão devolve a nós a alegria, o entusiasmo de anunciar aos demais o amor, a bondade de Deus. Para que serve esse sacramento? Para que serve se confessar? Quando nos questionamos por que precisamos nos confessar, a resposta é: porque somos pecadores. Óbvio. Por que a gente vai tomar banho? Porque a gente se sujou, porque a gente suou. Por que a gente vai se confessar? Porque nós somos pecadores. Não basta ser pecador, é preciso ser um pecador que se arrepende. Ou seja, porque pensamos e agimos de modo contrário ao... Porque nós devemos... Porque para que serve a confissão? Porque somos pecadores. Ou seja, porque pensamos e agimos contrário ao Evangelho. O Evangelho manda fazer isso, amar, eu não amei. O Evangelho pede que a gente seja fiel a Deus. Eu não fui fiel a Deus vindo à missa do coração de Jesus, eu não fui fiel à missa amando a minha família, eu não fui solidário com as pessoas. Então, quando é que eu peco? Quando eu estou agindo contrário ao Evangelho. Repito o que eu disse domingo passado. Leia Mateus 5, 6 e 7. O capítulo 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. O que Jesus prega, aí eu faço uma análise da minha vida. Aí eu vou ver se eu vou encontrar quais são os meus pecados. Todos nós temos pecados. E no sacramento da reconciliação, Deus perdoa sempre os filhos que confessam suas misérias e clamam por seu perdão, por sua misericórdia. Qual o objetivo do sacramento da confissão? A conversão. Por que eu me confesso? Porque eu quero mudar de vida. A conversão é a resposta inicial de quem escutou o Senhor e crê na ação do Espírito Santo. Escutou o Senhor dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Eu busco a confissão. E aí a gente decide ser amigo de Deus, segui-lo, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de viver, me adequando a minha vida ao Senhor. O que é o pecado? É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, é uma falta ao próximo, é um apego perverso a certos bens. Por que pecamos? Porque somos livres. Por que pecamos? No exercício de nossa liberdade, às vezes, optamos por caminhos de morte. Um caminho que não nos transformam em Cristo ressuscitado. Enquanto Paulo e Pedro, que eu falei há pouco,
transformaram. Pedro foi pecador. Paulo foi um perseguidor. Mas eles deixaram o caminho de morte, e São Paulo literalmente buscou a morte de muitos cristãos. Deixaram o caminho de morte para um caminho transformador de Cristo. A próxima pergunta é, de certa forma, um resumo que nós falamos no domingo passado de alguns aspectos. O que é necessário para fazer uma boa confissão? Para confessar-se, é necessário começar escutando a voz de Deus e prosseguir com o exame de consciência, o arrependimento. A contrição que eu falei, né? O arrependimento, a contrição, esse exame de consciência e depois a confissão dos pecados ao sacerdote e o propósito de satisfação, de mudança de vida. E não esqueça, né, de depois de confessar, fazer a penitência que o padre propôs para o penitente. O que é esse exame de consciência? O exame de consciência consiste em fazer uma revisão de vida, uma reflexão de como eu estou conduzindo a minha vida, como eu estou vivendo, como é que eu estou diante de Deus, diante do próximo, diante de mim mesmo. Em resumo, os passos para uma boa confissão é falar com Deus, rezar, pedindo o coração arrependido, pois nem sempre o coração se arrepende. Muitas vezes a consciência sabe que errou, mas a gente não se arrepende. Eu sei que eu errei, mas às vezes está arrependido. Outra coisa, uma revisão do que eu estou falando, né? Fazer um bom exame de consciência, uma revisão de vida, desde a última confissão até agora. Se você confessou, está com 1 ano, então aí você vai confessar aquele pecado da infância. Não, a não ser que você não tenha confessado, né? Você vai confessar, dizer os seus pecados, da última confissão para cá. E claro, buscar um sacerdote e dizer, enumerar seus pecados. Nesses dias que eu falei então sobre esse sacramento, por quê? Porque a partir do início da festa até o dia 8, vai estar aqui um frei capuchinho que vai se confessar, que vai confessar vocês, que vai estar disponível para a gente encontrar o abraço de Deus. A festa do coração de Jesus poderá ser inesquecível, não porque você foi para um brinquedo. A festa do coração de Jesus poderá ser inesquecível, não porque o creme de galinha que você comeu estava o melhor do mundo, não. A festa do coração de Jesus pode ser inesquecível, não porque você ganhou a bacurinha, não, isso não vai tornar inesquecível, mas tornará inesquecível se você der um ponto final naquilo que não faz bem a você, se arrepender, se confessar e ser uma nova pessoa. Seguir Jesus, aí sim. As outras coisas são importantes, não é desprezando as outras coisas tantas, mas a festa do coração de Jesus serve para seu coração se voltar ao coração dele. Se não for isso, a gente precisa repensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes na palavra do Senhor, façamos as nossas preces, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, fortalecei-nos no caminho, ajuda-nos a sermos verdadeiras testemunhas do teu reino. Rezamos.
Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, aumenta nossa fé e confiança em Ti, para que possamos corresponder ao Teu chamado. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, auxilia-nos a professar a fé, não só com palavras, mas com a vida. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelos aniversariantes. Kelui Gonçalves Moreira, é isso mesmo? Kelvi Gonçalves Moreira, os dizimistas. Maria das Dores Nascimento, do Altos Prazeres. Antônia Dérico Muniz Sobrinho, da cidade. Iracema Almeida Marques, do Sítio Araras. Rita Souza de Oliveira, da cidade. Maria Alzanira Alves Dias, dos Torrões. Maria Tailane Firmino Gomes, do Estreito. Maria Aparecida Lima Barroso, Sacramento. Também pedimos pelos casais Manuel de Souza Silva e Maria Dalgisa da Silva, Cajás dos Jorges. Domingos Rodrigues Neto e Francisca Maria Rodrigues, da cidade. João Ferreira Gomes e Maria Rodrigues Carlos Gomes, da cidade. Maria José Carlos e Raimundo Ferreira Gomes, da cidade. Também pedimos ainda pelos aniversariantes: Wagner Alves de Paula, da cidade. Antônia Barbosa Camelo, da Água Branca. Antônio Josenias Rodrigues de Almeida, da Água Branca. Edilson Bezerra Souza, do Sacramento. Manuel Rodrigues Leitão, da cidade. Elisa Vitória Mateus Diogo, da Franklin. José Oliveira Pereira, do Pau d'Arco. Antônio Reginaldo Bezerra da Silva, da cidade. Antônia Gonçalves Paiva, da cidade. Maria Luísa Souza Oliveira, da cidade. Também pedimos pelos casais Antônia Pereira da Silva e Francisco Lima Silva, Ana Alice Nascimento e Francisco Antônio da Costa, da cidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que estamos já trabalhando, nos preparando para a festa do coração de Jesus, para que a gente se aproxime desse coração manso e humilde, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a igreja a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Ailton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos os falecidos. Antônio Bispo, Isaías Gonçalves, Antônio Ferreira, José Maria, Francisco Marques, Maria Rodrigues, Raimundo Rodrigues, Antônia Rodrigues, Maria José, Antônia Lucivânia, Maria Cícera, Isaías Mendes, Gonçalo Mendes, Maria José, Manuel Vieira, Maria Paulino, Antônia Deise, Maria Gomes, Francisco Vieira, Raimundo Alves, Antônio Rafael, Filomena Leitão, Francisco das Chagas, Ramiro Veras, José Aristides, Júlio Bezerra, Antônio Gomes, Maria das Dores, Eva Gomes, e de todos os que partiram, os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador,
Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro e nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse. Amor que almejas, seguir-te amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome.
buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu e minha família Serviremos ao Senhor. por cada um de nós que aqui estamos, por nossa família, pelos aqueles que pedem nossa oração e também pelos preparativos da nossa festa do padroeiro, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. podemos sentar para os nossos avisos. Então nós lembramos que daqui a pouco tem a Santa Missa com a chegada da imagem do coração de Jesus na comunidade de Mulungu. É a última rodada da pré-festa. A imagem que estava no pé da serra, Vila Leixo, Pau d'Arco e também Lagoa do Barro. E ontem nós visitamos a Serrinha. E hoje a imagem está chegando no Mulungu, onde teremos a Santa Missa às 10 horas. Também teremos Santa Missa na comunidade ali da Central, né? Às 5 da tarde a missa na Igreja de Fátima e à noite também teremos a Santa Missa. Quarta-feira, dia 2, o Terço dos Homens será na Igreja de Fátima. E a nossa festa começa nessa quinta-feira. Não esqueçam disso. O Bruno vai lembrar a programação, aí eu vou pular a parte da quinta, mas vou passar logo para as missas de manhã, até domingo, pelo menos, para a gente gravar. Até domingo a gente consegue gravar. Então, a gente tem as missas nos bairros, a gente faz em frente uma casa de uma família de idosos. Nesse ano também a gente quis celebrar em frente de famílias que perderam jovens, né? Perderam pessoas jovens. Então, a missa que na abertura é aqui a adoração, né? Não é missa de manhã, mas na sexta-feira a missa vai ser ali na rua Padre Hélio, em frente à casa da Dona Maria Lau, é a avó do Kennedy. Ali na esquina também, ali do lado dos avós do Alex, ali e do Anderson. Então, 6 da manhã, quem quiser ir na sexta-feira, das ruas vizinhas, etc., serão bem-vindos. No sábado, a missa de manhã já vai ser aqui pertinho, ali na rua, saindo da feira, né, que é a rua João Luciano, em frente à casa do seu Chico Domingos e a Dona Luísa, às 6 da manhã também. No domingo que vem, tem a missa aqui às 7 da manhã, sim ou não? Não. Então, a missa vai, quem gosta de vir à missa cedinho, vem mais cedo, que vai ser 6 da manhã. E aí, onde é que vai ser? Vai ser lá na Coab 2, em frente à casa da Dona Margarida Matos, que também perdeu um filho jovem, né? Então, no domingo, a missa vai ser lá na Coab 2. É só chegar ali a Coab 2 é aquela que tem a praça, né? Que tem um negocinho ali, tá bom? Isso no domingo, tá bom?
Então, não tem a missa nem às 7 da manhã aqui, nem a missa na igreja de Fátima nos próximos 2 domingos. Nós queremos agradecer a vocês pelas compras que vocês fizeram dos ingredientes para a barraca, né? Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Se alguém ainda desejar trazer os ingredientes, aquele papelzinho que vocês receberam, né? O creme de galinha, o peito de frango, um alho, não sei o que mais, vocês podem deixar aqui na secretaria ou então com o Diego, tá bom? Vocês viram que a gente está pintando a parte externa da igreja, estamos pintando, graças a Deus. Colocamos aquele pedaço do forro que estava caindo, colocamos, não foi colocada a calha e choveu ontem, mas vai dar certo, ainda está ali ainda, a calha não, o zinco, para não ver se não acontece mais vazamento, né? Só para vocês terem noção, só o zinco para colocar aqui, R$3.000, tá? Só o zinco, não é o trabalho, não é outro material, só o zinco, R$3.000. Só para vocês ficarem com vontade de ajudar. E eu queria também aproveitar, porque não vai ter aquela prestação de contas no início do mês, que é a festa, mas eu queria só fazer um levantamento rápido para vocês das últimas aquisições e gastos que a gente teve. Tem a ver com a festa, mas não é despesa de festa, né? Tem a ver com a festa, mas não é. Nós compramos, não é apenas para a barraca, mas para usar na casa paroquial, que tinha 2 liquidificadores que, juntando os dois, não dava um. A gente comprou um liquidificador por R$ 89,90. Nós compramos mais uma vez, com a graça de Deus vai dar certo agora, uns equipamentos do som para esse som externo. Você acha que vocês lembram que há muito tempo que esse som não toca, né? A gente comprou o material que o Anselmo faz de graça, né? De forma doada, mas o material que nós compramos para esse som externo, R$ 710. Pela 1000ª vez na paróquia, nós compramos novamente mais microfones, mais cabos, um microfone para usar, para fazer esse vídeo que está dando sucesso, né? Que os meninos gravaram, da Rita com o Diego. A gente comprou aquele microfone também, juntando essas compras que eu falei, R$ 705,43. Nós compramos um carrinho, que chama carrinho de transporte de caixas, que é para ajudar a carregar as cadeiras, R$ 222,64. Eu não coloquei aqui, mas nós compramos 100 cadeiras e 5 mesas, que vai ser um valor aproximado, que não me recordo agora, mas foi 3.300 mais ou menos. Foi 3.000 alguma coisa, porque a gente conseguiu uma promoção, cada uma cadeira foi R$ 31 reais. Então dá R$ 3.100 as 100 cadeiras, né? Mais as mesas, então deu em torno de 3.300. As cadeiras, né, para ter mais cadeiras na festa, se Deus quiser. Nós compramos também umas cadeiras para usar na secretaria da paróquia, porque eu já tinha comprado, já não estava prestando mais, R$ 289,59. Compramos uma escada enorme de fibra, que foi um precinho maravilhoso, R$ 906,05. Mais uma vez compramos cordas, capa de violão, R$ 200. Nós compramos um material que lembra do telhado, que pagamos, né? O material de construção do telhado que a gente ajeitou, né? Lá no Teumi a gente pagou R$ 1.430. A mão de obra dos pedreiros com relação ao... Não é a pintura ainda não, a pintura não foi paga ainda não. A mão de obra com relação ao telhado, R$ 1.200. Compramos 4 refletores para usar também na festa, R$ 395. E umas lâmpadazinhas para o altar, somando, deu R$ 108. O total, sem as cadeiras, R$ 6.256,61. Mais as cadeiras que eu falei, então dá R$ 10.000. Essas comprinhas. Umas comprinhas básicas, né? Vai ali, compra ali, R$ 10.000. Uma coisinha muito boa. A gente já pagou, claro, com isso, né? Com o dinheiro da paróquia, graças a Deus. Então a gente agradece a vocês também que estão ajudando com o sorteio. O sorteio dos 10 prêmios. Quem está ouvindo pela rádio, vendo pelo Facebook, ontem me perguntaram: fala, padre, de outra cidade que queria comprar,
cadê aquele prêmio tão engraçado que não está nesse ano? Eu disse, está sim, a Bacurinha está sim. A Bacurinha o chama. Então, os 20 prêmios, a Smart TV, fogão 4 bocas, R$ 500, 3 airfry, Bacurinha, 4 carneiros, 4 ventiladores, 3 liquidificadores, etc, etc, etc. E o prêmio surpresa, você pode ajudar no valor de R$ 10. Quando terminar a missa, se você não comprou, tem muitas pessoas que estão vendendo. Vocês podem pegar aqui com o dinheiro, só R$ 10, tá bom? O Bruno tem mais um aviso. Então a gente lembra mais uma vez também que está à venda as camisetas da festa, né? Vocês podem estar procurando a Neide e a Marinês para adquirir a sua ou encomendar, né? Porque ainda vai chegar mais uma remessa. A primeira já se foi, no valor de R$ 30. E lembrar também a programação da abertura da festa, dia 3 de julho, quinta-feira. Então, às 5h30 da manhã, a alvorada festiva. Então, a gente convida as pessoas e motiva que vocês venham participar desse momento. Às vezes, a gente ainda acha poucas pessoas nesse momento da abertura da festa do Coração de Jesus. Sei que é um dia útil, né, no meio de semana, mas eu acredito que não atrapalhe nada você ir para o seu trabalho. Você acorda mais cedo, deixa tudo arrumadinho, vem para cá e daqui já vai direto para o seu trabalho, né? Para a gente fazer a oração com a bênção do Santíssimo Sacramento às 6 horas da manhã. Aí aqui mesmo a gente toma o café, né? Que você vai trazer algo para partilhar. E aí você pode seguir para o seu trabalho às 7 horas, né? Às 18 horas, a motocarreata, que esse ano vai sair lá da Igreja de Fátima. Então, você que tem seu transporte, pode estar se dirigindo lá para a Igreja de Fátima, que às 18 horas vai sair a motocarreata com a imagem do nosso padroeiro, para que assim a gente anuncie nas ruas da nossa cidade que a nossa festa começou. E às 19 horas, a missa da abertura da festa, que nesse dia os noitários vai ser os jovens, né? Onde a gente vai fazer o hasteamento da nossa bandeira. Então, tem coisas que a gente fala e os bancos não escutam, tá bom? Os bancos. Mas fiquem de pé. Essa questão da oração de manhã e da motocarreata podia ser muito mais gente. Então, nós que estamos na igreja, vocês que estão na igreja, não precisavam estar dizendo, venham, venham. Vocês deveriam criar mais propósito. Criar mais propósito. Vocês entenderam o que eu quis dizer, mas não vou dizer não. Vocês queriam criar mais propósito e vir é obrigação minha. Mas a gente chamar outros, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer aqui uma dinâmica. Pense aí numa pessoa da sua família ou do trabalho que você poderia convidá-la para vir de manhã e para a motocarreata. Ela não tem moto, não tem carro, mas tem um marido, tem, outro tem. Pense em uma pessoa, eu quero só que pense. Uma pessoa que você poderá convidar. Pensa aí. Vou pensar aqui uma que não vem nem a pau, parece, mas pensa. Agora, faça um favor, diga para quem está do seu lado, quem é essa pessoa que você pensou, diga aí o nome, para você gravar, diga o nome, olha, eu vou chamar fulano, diga aí para a pessoa, quem é o nome que você pensou, diga, quem é o nome, fale aí, para você gravar, quem é a pessoa, não fique calado não, fala para a pessoa, convido, é para vocês se convidarem, diga aí uma pessoa, ok, aí você enche o carro, a moto de gente com capacete, e venham para sair da igreja de Fátima, mas de manhã cedo. É tão bom, a gente termina cedo, a bênção do Santíssimo. A gente, numa doença, a gente nem dorme, a gente acorda cedo. Agora, numa graça de Deus, na festa, o padre não podia acordar mais cedo, às 6 horas, pelo amor de Deus, né? Estendo as mãos para não brigar mais. Vamos pedir a bênção a intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine, por seu exemplo, a sempre atrair Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão,
nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela espada e o outro pela cruz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Coração de Jesus, nós consagramos a nossa família. A voz, Força na voz, coração rezando de pela sua família. Nós consagramos a nossa família. A vós. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros, dando paz de Cristo. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso, fraguagem